gente está vendo aqui agora imagens, né, do Jamil Nami Filho entrando aí no plenário, lembrando que a defesa teve um tempo de 10 minutos aí, de acordo com o magistrado que conduz esse júri da década. Obrigado, viu, Pivani, pelas informações. Para vocês terem uma ideia, tá, pessoal, da gravidade, né? É um novo capítulo, é uma nova história. E lembrando, aqui a gente vai acompanhar até o final do Balanço Geral de hoje, uma edição especial da Operação Omertá. Lembrando que a partir de agora vocês vão entender o porquê, né? Sentam no banco dos réus, 4 anos depois, Jamil Nami Filho, Marcelo Rios e Vladenilson Olmedo. Vocês vão entender agora, na reportagem de Thiago Schimmer, Thiago Fontoura e Marcos Ivani, o passo a passo que levaram os 3 aí, né, integrantes de uma milícia, de um grupo de extermínio, ao banco dos réus. Ele não era o alvo, morreu no lugar do pai. Dentro do carro fuzilado está Matheus Coutinho Xavier. A data é 9 de abril de 2019. Há 4 anos, o jovem, na época com 19 anos, foi vítima de uma emboscada enquanto saía de casa para buscar os irmãos na escola. Os executores, na época, não hesitaram em cravar cada uma das balas do fuzil AK-47. Mais um erro colocava em xeque o planejamento de líderes de uma facção e que meses depois levaria a uma das investigações mais conhecidas da história de Mato Grosso do Sul. Matheus foi executado no lugar do pai, Paulo Roberto Teixeira Xavier, policial militar aposentado. O conhecido PX era o alvo. A investigação começa. Maio de 2019. O então guarda municipal Marcelo Rios é preso com um arsenal de armas de grosso calibre, como a que foi usada na morte de Matheus Xavier. Tinham fuzis, pistolas, espingardas e muitas munições. Armas aí acima do que as forças de segurança aí utilizam, né? De valor acima do que as forças de segurança utilizam. Um fuzil desse aí em volta de 30 a 35 mil reais e uma pistola dessa por volta de 7 mil reais. Recebemos uma informação no sábado à noite de que esse guarda municipal iria realizar um transporte com uma grande quantidade de armamento. Então, nas primeiras horas do dia de domingo, a equipe do GAZ, do Batalhão de Choque, nós montamos uma vigilância em cima de uma residência dele. E aí, por volta das 9h30 da manhã, ele foi abordado na rua José Pinho, quase esquina com Azarã. Mas nessa ocasião ele somente estava portando um carregador de pistola Glock com capacidade de 30 tiros. E aí então nós diligenciamos até a sua residência, onde foi encontrado um pouco mais de munição calibre 380. Nossas equipes de campo levantou um segundo endereço no bairro Caiobá, onde foi localizado um segundo carregador de 9mm com mais munições de 380 e 38. Continuidade das diligências, as equipes novamente levantaram um terceiro endereço, esse no bairro Monte Livre. A polícia continua com a investigação e começa a encontrar relações entre os crimes. Um deles, a morte do jovem Matheus. E é na Operação Omertá, uma das mais conhecidas da história, que várias perguntas começam a ser respondidas. Setembro de 2019. Policiais nas ruas em busca de alvos que, de acordo com a investigação do GAS, seriam integrantes de uma milícia armada, com envolvimento de agentes da Segurança Estadual e Municipal de Campo Grande. Entre os nomes, aparecem a do empresário Jamil Nami e Jamil Nami Filho. Os dois são presos e, a partir de então, crimes e informações começam a vir à tona. Um dos casos, o do jovem Matheus Coutinho Xavier, e a confirmação que ele foi morto no lugar do pai, Paulo Xavier, alvo da organização por uma suposta traição de questão financeira à família Nami. Surgem os nomes de outros envolvidos na morte de Matheus. Vladenilson Doniel Olmedo como organizador da execução ao lado de Marcelo Rios. Eurico dos Santos Mota como apoio para levantar informações de Paulo Xavier, pai de Matheus. E os executores, Joanil Miranda Lima, até hoje não encontrado, e José Moreira Freires, morto em confronto com a polícia no Rio Grande do Norte ainda em 2019. O tempo passa, audiências são realizadas, Jamil Nami morre por complicações da Covid-19 em 2021, ainda na prisão em Mossoró, no Rio Grande do Norte.
E mais de 4 anos após o assassinato do jovem Matheus, vem o primeiro julgamento com parte do grupo criminoso, depois de uma série de desmarcações a pedido das defesas dos réus. Um novo capítulo da história do Tribunal do Júri. Jamil Nami Filho, Marcelo Rios e Vladenilson Almedo serão julgados numa sessão que vai entrar para a história. Atualmente, Jamilzinho, como o Jamil Nami Filho é conhecido, está preso em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e será trazido para Campo Grande só para o julgamento. Os 4 promotores vêm atuando desde o início e também na tribuna do júri. Ao todo são 13 testemunhas a depor e são depoimentos longos. Eu acredito que esse julgamento deve se alongar para uns 4 dias. Aí a fala do Dr. Aloysio, entrevista da semana passada. A gente está nessa cobertura especial. Só para vocês terem uma ideia, coloca para mim a imagem do Matheus, a vítima. O rapaz morto há 19 anos, fuzilado no lugar do pai, do PX, né, do Paulo. Volto a falar, né? Eu acho que um grande questionamento, pessoal, dentro dessa caminhonete aqui, era para estar o Paulo Xavier, pai do Matheus. Na ocasião, né? Na ocasião, quem teria dirigido, né, a caminhonete foi o Matheus, por uma ironia do destino, nesta casa que fica na área nobre aqui de Campo Grande. E aí, no sábado à tarde, eu trago um relato, né? Até aqui a gente da TVMS Record, que o pai do Matheus, o seu Paulo, ele iria conversar comigo frente a frente aqui no Balanço Geral. Bom, em cima da hora, ele acabou desmarcando a entrevista, em virtude de falar que estava muito abalado, né, por conta de tudo que a família dele passou, de tudo, né, que ele teria passado pela morte do filho. E aí eu acabei perguntando para ele qual que seria o sentimento dele, depois de 4 anos, ver Jamil Nami Filho, Vladenilson Daniel Almedo e o Marcelo Rios sendo julgados, né, num júri histórico da década aqui. Ele me respondeu por telefone, falando o seguinte: olha, Rodrigão, primeiro eu quero agradecer a imprensa, o trabalho de vocês, que sempre acompanharam o caso, e eu nunca imaginei que o Jamil Nami Filho, o Jamilzinho, né, sentaria no banco dos réus para ver o julgamento dele pela morte do meu filho. Aí eu fiz uma pergunta para ele, né, eu falei assim: mas seu Paulo, uma pergunta que acho que todo mundo se faz é o seguinte: a milícia, ela estava atrás do senhor em virtude porque o senhor teria deixado a milícia nas mãos, né? Esse foi o termo usado até durante o depoimento dele. Ele falou que é o seguinte, aí ele volta a falar que ele está muito abalado, que ele prefere não se manifestar no momento, que no momento oportuno, depois, né, do julgamento, ele falaria com a imprensa, falaria com o Rodrigão, falaria aqui com o Balanço Geral. Volta a falar, coloca para mim um forte esquema de segurança, as imagens, né, do início da reportagem, para quem está chegando do início do programa, para você ver, pessoal, para você ver. Esse aqui é o Paulo, né, é o pai do Matheus. Ele que no início, né, chegou aí a falar com a imprensa, manifestar aí, né, uma grande indignação, e ele teria sido acusado de traidor dessa milícia. Em virtude disso, a milícia queria se vingar do Paulo Xavier, o PX, fuzilando a caminhonete, mas dentro quem estava na época era o Matheus, né, de apenas 19 anos, cursava Direito em uma faculdade privada aqui em Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande. Coloca as imagens para mim da movimentação intensa, né, da escolta policial feita, pessoal, para esse tribunal. Olha só, a quantidade de viaturas, né, que chegaram por volta das 6h30, 6h40 da manhã, aqui em Campo Grande, escoltando o Jamil Nami Filho, escoltando também o Marcelo Rios, que vieram direto do Presídio Federal de Mossoró. Para quem está assistindo o Balanço Geral, só para entenderem, né, a dinâmica, uma pessoa é levada para um presídio federal devido aí à sua periculosidade, devido aí ao grau de risco que a pessoa coloca, né, que a pessoa coloca dentro de uma sociedade. O grande cabeça do esquema, coloca as imagens aqui para mim do mosaico, seria o pai, né? O pai aí de Jamil Nami Filho, né? O seu Jamil Nami, que morreu em 2021 por Covid-19. Ele que já havia sido condenado, ele que chegou a oferecer R$500 mil na época, lembra? Aí vocês estão vendo a imagem de Jamil Nami, né? Ele que morreu de Covid dentro do presídio de Mossoró, também no Nordeste brasileiro, em Rio Grande do Norte. E lembra da polêmica que foi? Porque ele chegou a oferecer R$500 mil na compra, né, da soltura dele, na compra de um suposto habeas corpus. Na época, a defesa desmentiu,
falando que não houve nada disso e que estavam correndo contra o tempo para a retirada de Jamil Nami devido à idade avançada, devido a problemas de saúde na época do presídio, e ele acabou morrendo de Covid-19, tá bom?